Rodrigo Orengo, direto da capital federal, pintando por aqui para falar sobre as conversas de zap de Daniel Vorcaro. Só se fala disso aí em Brasília, né, Orengo? Dessas conversas e do que mais pode aparecer por aí e implicar muita gente. Alguns nomes já começaram a aparecer nessas conversas, né? Boa tarde para você. Muito boa tarde, Renan. Boa tarde a todos. E realmente, enorme aqui, principalmente no Congresso Nacional. A gente estava conversando há pouco com o vice-presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI do INSS, que diante desse vácuo dentro do parlamento, de uma CPI para investigar o Vorcaro, o Daniel Vorcaro, o Master, assumiu esse protagonismo, assim como a CPI do crime organizado. E os parlamentares hoje, eles iam falar muito sobre esse tema, mas o relator ficou doente, acabaram cancelando a sessão, voltam na semana que vem, mas é um dos reflexos aí da divulgação dessas conversas. O próprio vice-presidente Duarte Júnior estava falando que é algo que surpreende o nível de contatos, o nível de acesso, o nível de conexões de Vorcaro com a classe política. Faz até uma referência à conexão que ele tinha por meio dessas conversas, e fica claro nas conversas, na avaliação do deputado, com Ciro Nogueira, que é senador, presidente do Progressistas, e apresentou uma emenda a um projeto que não tinha no âmbito original, no escopo original, esse assunto, mas apresentou uma emenda para elevar o FGC, o limite do Fundo Garantidor de Crédito, de 250 mil para R$ 1 milhão. E isso é celebrado por Vorcaro nessa troca de mensagens, inclusive com a namorada. Ele chama Ciro Nogueira de grande amigo. O próprio senador já se manifestou dizendo que trocava mensagens com muitas pessoas, negou interferência, mas o vice-presidente da CPMI está fazendo esse questionamento, e está questionando se o senador exercia lá uma função auxiliar de Vorcaro, se ele tinha intenções. Então há questionamentos hoje dentro do Congresso Nacional e um clima de constrangimento, Renan. Por quê? Porque muitos deputados são citados, parlamentares, parlamentares influentes estão lá nessas conversas. Quando a gente falava há algum tempo que Daniel Vorcaro tinha uma espécie de bancada dentro do Congresso Nacional, a gente começa a acompanhar nomes citados. Uma coisa importante: não há ainda parlamentar investigado, além do deputado Bacelar. O caso subiu ao Supremo Tribunal Federal em função da citação do deputado Bacelar. Inclusive nem aparece nessas conversas, mas há outros parlamentares, não são investigados ainda, tem foro privilegiado, podem ser, se tiver pedido da Polícia Federal e autorização do Supremo para isso. Mas isso mostra como a investigação vai caminhando, e agora, inclusive, com acesso da comissão parlamentar dessas informações. E isso vai ser trabalhado internamente na investigação. Agora, Renan, a gente sabe que o processo de investigação ele tem justamente meios ali, e agora o que se espera é realmente um encaminhamento para a conclusão desse inquérito, porque uma decisão que o Supremo Tribunal vai ter que tomar agora, a gente falava de foro privilegiado, é se remete esse caso para a primeira instância, ou pelo menos fatia o caso e fica aqui em Brasília com as citações de autoridades com foro. Nas conversas, há citações, inclusive, a ministros do Supremo Tribunal Federal. Aquela conversa que aparece Vorcaro conversando com a namorada sobre encontrar Alexandre Moraes, que, obviamente, quando as pessoas olham isso, todos fazem referência ao ministro Alexandre de Moraes, até porque a esposa dele tinha um contrato de prestação de serviço com o Banco Master. Agora, a repercussão ela é imediata aqui no Congresso Nacional. CPI só voltam a se encontrar na semana que vem, com foco, obviamente, voltado para esse caso. A CPI ainda quer ouvir Daniel Vorcaro, ele não vem a Brasília, então o próprio parlamentar estava falando que a estratégia agora é ir até Daniel Vorcaro, inclusive na prisão, para fazer uma oitiva in loco com ele, o que vai ter que ser votado ainda na CPI. Ontem, Orengo, você usou uma expressão aqui que eu quero recuperar, que é uma dimensão pluripartidária. Você acha que o fato de ter um monte de nome aparecendo de diferentes matizes pode diminuir o impacto dessas conversas que estão surgindo e até da investigação? Sabe, Renan, que aqui no Congresso, parlamentares já falam, entre aspas, em uma operação abafa. Quem já falou pra gente sobre isso foi o deputado Sidney Leite, até conversou com a gente, gravou com a gente no Congresso, falando sobre isso, sobre o constrangimento, sobre pressões internas, Por exemplo, CPI, por que uma CPI não sai do papel? Porque ela pega muita gente dentro do Congresso Nacional. Então hoje,
há uma pressão enorme para que uma CPI não seja instalada. Até porque os parlamentares teriam que ser ouvidos, teriam que ser convocados para dar explicações, né? Que história é essa de conversa com o Vorcaro, né? Qual é o âmbito, qual é o contexto, né? Então, nesse momento, esse trabalho vai ficar restrito a essas duas CPIs, né? Do INSS e também do crime organizado, né? Com questionamentos jurídicos, inclusive, porque esse tema não estava lá na pauta inicial dessas CPIs, mas elas vão continuar avançando aí nesses assuntos.